Já precisou de suporte na lavoura? Eu já. E nessa hora foi muito importante ter o Conecta no meu autopropelito. O Conecta é um serviço de acesso remoto exclusivo da Stara, que coloca você em contato direto com a fábrica. O técnico visualiza as informações do topper, acessa a máquina à distância e me ajuda em várias situações, como nas calibrações. É rápido e simples. Então você já sabe. Se precisar, Conecta. O pós-venda ágil e sem custo direto na sua cabine. Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Está na hora da gente falar da soja, mercado em queda hoje lá em Chicago. E não foi qualquer queda, não. A gente está falando de preços recuando 20 pontos ou mais nos principais vencimentos. A gente teve um janeiro, por exemplo, recuando 23 pontos, um julho 22 pontos, um março 23 pontos também. Enfim, ficou mais longe aquele patamar dos $12 por bushel. O que será que aconteceu? Motivação para essa queda hoje? O que pode acontecer daqui para frente? O que esperar das movimentações e da formação de preços lá em Chicago? Análise para quem conhece, Enio Fernandes, Terra Agronegócios aqui com a gente, direto lá de Rio Verde, Goiás. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Me diga lá, Enio, qual sua análise do mercado hoje? Por que essa retração tão significativa nas cotações por lá, Enio? Alexander, primeiro, antes de começar o nosso bate-papo, um grande abraço a você. Sempre uma honra estar trocando ideia com vocês. Vamos lá. A gente já esperava realizações de lucros, né? Nós temos que lembrar que os fundos estão recordes longos nos contratos de milho. Eles estão recordes longos em soja, farelo e óleo. E o mercado vinha subindo quase que diariamente, olhando muito para o clima na América do Sul. Com a safra norte-americana praticamente colhida, tudo definido, né? Bons números de exportação dos Estados Unidos, o volume de venda adiantado nos Estados Unidos, volume de venda adiantado no Brasil e volume de venda também adiantado na Argentina, Alexander. Falta agora, o mercado iria colocar muita atenção no mercado climático da América do Sul. E foi isso que aconteceu. Chuvas na Argentina, chuvas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, parte de São Paulo, o mercado resultou lucro, caiu esses 20 pontos, né? Mas não é nada extremamente preocupante, não. É um movimento normal de mercado. Enio, mas é um movimento, pela sua avaliação, pontual? Aconteceu hoje e a tendência é se equilibrar daqui para frente? Ou pode haver mais realização de lucros aí? Não, eu não sou muito negativo para Chicago. Podemos ter mais um dia, 2 dias de queda, mas não dessa intensidade. E vamos pensar junto, Alexander. Os produtores brasileiros já estão bem vendidos para a safra 2020-2021. O argentino está fora das vendas porque ele não tem credibilidade no peso, ele não acredita no peso, ele não tem fidúcia no peso argentino. Então ele está fora das vendas. O americano também já vendeu bastante. Novas quedas afastarão as origens. E se você não tem origem na ponta vendedora, é difícil você ver essa continuidade de queda. Por outro lado da mesa, a demanda segue bastante forte, né? Tudo bem, nós tivemos a China um pouco ausente de mercado, mas ela comprou bons volumes extremamente robustos. A oferta vai ser limitada. A demanda já está dada, a oferta é incerta. E esse é um quadro que não se altera com uma chuva no Rio Grande do Sul. Nós vamos ter as perdas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, minimizada ou paralisada, mas as perdas já existem. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, porque a Terra Agronegócios tem lá o seu novo levantamento, sua nova projeção para a safra e tem recuo aí na produção, na oferta. A gente já fala sobre isso, Enio, mas só para a gente dar continuidade ao entendimento do mercado internacional, você citou a China, né? A China pisando no freio aí nas compras. Isso tem potencial para mexer com os preços ou está meio que precificado já essa desaceleração chinesa aí já estava meio que prevista pelo mercado ainda? Eu vou fazer uma leitura um pouco diferente. Na verdade, não é que a China desacelerou, ela vem acelerando compra constantemente desde o começo do ano. Comprou agressivamente do Brasil
e agora compra agressivamente nos Estados Unidos. Nos últimos dias ela deu uma pequena paralisada, mas por quê? Porque os volumes comercializados antecipadamente foram muito fortes, muito fortes. Ela E não nós... precisa comprar mais nesse momento. Ela não precisa ser tão voraz, tão voraz. A gente tem que lembrar que em fevereiro chega a safra norte-americana, sul-americana, o Brasil começa a pôr soja no mercado em fevereiro, finalzinho de janeiro, muito pouca coisa, mas em fevereiro você vai ter a América do Sul voltando a ofertar. E aí a China vai tradar, né? Ela vai comprar lá, vai comprar aqui, a que for mais competitiva para ela. Ela ainda precisa fazer mais algumas compras assim, nos Estados Unidos, mas não precisa ser voraz como ela estava sendo. Ou seja, ela já tem oferta suficiente para atender o mercado dela nesses próximos 2 meses, talvez algumas compras de ajuste aí, pontuais de demanda interna. Enio, está me ouvindo? Estou ouvindo, tá. perfeitamente. É que travou aqui para você, aqui para mim, mas enfim. Mas ela ainda vai continuar demandando. Isso ajuda pelo menos a dar firmeza para os preços em Chicago? Sim, ajuda. Ela precisa, nas nossas contas, até fevereiro, ela ainda vai comprar algo como 2 milhões, 3 milhões e meio de toneladas. Ela precisa comprar nos Estados Unidos ainda. Dos Estados Unidos, mesmo especificamente. Que ela não... E nos Estados Unidos especificamente. O Brasil não tem soja para vender. Não tem soja para vender. Uhum. Então, ela vai comprar nos Estados Unidos. Mesmo que a gente esteja equivocado nesse número, Alexander, ela não comprando, a limitação de queda vai ser pequena porque as origens não vão vender. Tá, as origens já estão bem posicionadas na venda. Tá. E a origem, principalmente do Brasil, segue muito temerária com a produtividade que ela vai ter, né? Você não tem problemas só no Rio Grande do Sul. Quando você olha o Brasil, várias regiões, o clima não está trazendo conforto e segurança para permitir o produtor brasileiro vender novamente. Qual é o intervalo que você trabalha de negociação, então, para a soja aí? Não, eu acredito que nós vamos, esses $12 por bushel, nós vamos tentar essa resistência. Na visão da Terra Agronegócio, nós vamos quebrar essa resistência de $12 por bushel, podemos chegar a uns 12,30. E aí, Alexander, depois disso vai depender muito do comportamento do clima aqui no Brasil e na Argentina, né? Esse Laninha, ele vai pegar o auge de sua intensidade no dezembro para janeiro, e depois que ele entrar em retração, demora um tempo para a atmosfera se comportar como uma queda desse Laninha. Então, essa discussão de clima, na minha visão, ela vai persistir janeiro, ela vai persistir dezembro, janeiro, fevereiro, e depois nós vamos começar a discutir se essas chuvas no Cerrado vão cortar mais cedo ou não. Ou seja, não vai ser um ano fácil de produtividade no Brasil nem na Argentina. E esse rompimento dessa resistência dos 12 acontece nesse restinho de ano ainda ou fica para ano que vem? Não, eu acho que tem possibilidade de quebrar esse ano ainda. Ah, é? Uhum. Muito bem. Então, a gente tem aí uma movimentação positiva para acontecer ainda em Chicago, mas pautada no que está acontecendo com o clima. O clima vai direcionar se essa reação vai ser mais ou menos agressiva, certo? Perfeito. Se o preço cair mais, tem uma sustentação da falta de oferta aí, porque os ofertantes sairão do mercado por causa dos preços que não atraem. Então, isso traz um piso aí, ou evita que a soja tenha uma queda significativa. Ok? Ok. Outra coisa que a gente tem que lembrar, nós temos contratos de exportação e fornecimento interno para entregar soja já em janeiro. Isso acontece em Goiás, isso acontece no Mato Grosso, estados que plantam cedo. O plantio foi mais atrasado. No janeiro, nós vamos ter uma disputa muito forte entre o mercado interno e exportação para cobrir seus budgets, seus planejamentos. E não tem essa soja, atrasou o plantio. O fevereiro também, o volume de soja que vai chegar em fevereiro é menor do que os outros anos, pelo mesmo motivo, atrasamos o plantio, e nós temos compromissos a serem cumpridos. Então, quando eu olho isso, eu vejo uma certa dificuldade de Chicago cair muito mais. Legal.
Bela análise, Enio, isso para o mercado internacional. Vamos focar agora a nossa análise para o mercado interno, porque a Terra Agronegócios tem aí a sua revisão para a projeção aí dos números da próxima safra. Enio Fernandes, o que vocês estão prevendo? Qual é essa projeção? Tem quebra ou não tem na safra já acontecendo? Tem quebra no Rio Grande do Sul. Quando a gente pega o sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Alexander, esses estados perderam quase 2 milhões de toneladas de soja devido ao clima seco, né? Logicamente, o Rio Grande do Sul perdeu mais, Paraná perdeu um pouquinho, Santa Catarina perdeu. Resumo da ópera. Se você olhar Goiás também, tivemos redução de produtividade, Mato Grosso do Sul tivemos redução de produtividade, Mato Grosso nós tivemos redução de produtividade. Até agora, a gente trabalhava com um número muito próximo da Conab, 135 milhões de toneladas de soja a serem entregues entre janeiro e maio de 2021. O nosso número agora mudou para 131 milhões 478 mil toneladas de soja. Esses 4 milhões a menos aí vão fazer falta, Enio? Alexander, vão sim. A gente tem que lembrar o seguinte, 135 milhões de toneladas, metade disso já estava comercializado. E nós estamos indo num ano que a China deve importar 100 milhões de toneladas ou um pouco acima disso, 101, 102. Se esses números forem corretos, deveria o Brasil exportar alguma coisa entre 84 e 85 milhões de toneladas. Numa produção que era de 135. A gente ficaria com 50, alguma coisa próxima de 50 milhões de toneladas para a nossa demanda interna. Temos que lembrar também que em março nós vamos ter o B13. Cada litro de biodiesel terá 13%, cada litro de diesel terá 13% de biodiesel, sendo que 70% desse biodiesel ele é originado do óleo de soja. Então nós vamos ter um aumento de demanda interna. Então, quando eu olho esse quadro, o quadro a 135 milhões de toneladas já seria cauteloso para os demandadores de soja no segundo semestre de 2021. Com essa quebra, a gente pode ter mais atenção a esse quadro, quer dizer, o quadro vai ser mais delicado ainda. Nós devemos chegar a final de 2021 com quase nenhuma soja em estoque. Mas isso refletiria basicamente em prêmios ou poderia refletir no preço em Chicago também, Enio? Ele reflete, Alexandre, nas duas pontas. Pensa aqui comigo, o maior produtor de soja do mundo e o maior exportador de soja do mundo tem uma pequena redução da sua oferta. E ele já comercializou bastante. Quanto mais tempo o Brasil fica sem vender a sua produção, ou vende mais paulatinamente essa produção, Alexander, o que vai acontecer? Nós veremos Chicago subir e os prêmios também subirem. Lembro ainda que em janeiro e fevereiro, acabei de relatar para você, nós vamos ter uma disputa por essa soja. Eu preciso atender meus mercados, tanto interno como externo. Devem pressionar os prêmios também. E se eu também tiver correto que a China ainda precisa comprar um volume nos Estados Unidos, são motivos de alta em Chicago. Então, tanto no lado do prêmio quanto do lado de Chicago, podemos ter novas altas nas cotações. Por isso, aquele valor dos 12,30 que você citou, com possibilidade de alta, dependendo do que acontecer com a safra brasileira ou com a safra da América do Sul, certo? Certo. Se agora, vamos pensar negativamente. Vamos pôr que do dia para a noite esse clima fica perfeito, chove semanalmente em todo o Brasil, a safra vem fantástica. Nós vamos ter uma pressão de queda em Chicago. O que vai acontecer? As origens vão parar de se posicionar na ponta vendedora. Vão estar focados em cumprir seus contratos até a entrada da safra. Isso também limita quedas. Dá sustentação para os preços. Muito bem. Enio Fernandes, e milho, hein? Teve alteração na projeção também? Milho, sim. A gente só alterou, Alexander, a primeira safra. É muito cedo para você querer alterar a segunda safra de milho, a terceira safra de milho. Então, a primeira safra que a Conab projetava 26,49 milhões de toneladas de milho, nós alteramos para 22,6 milhões de toneladas de milho, né? Quase 4 milhões de quedas de tonelada de milho. E aí sim a gente concentra bastante dessa queda no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e parte de São Paulo. A gente tem que lembrar que Rio Grande do Sul,
Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais é a grande maioria da safra brasileira de verão, né? A área plantada pequena. E nos principais estados, tirando Minas Gerais, a gente teve um clima extremamente desfavorável à cultura do milho. E, diferentemente da soja, o poder de recuperação do milho depois de um determinado estágio é muito pequeno. Então, por isso, os nossos números são de 22,6 milhões de toneladas. Tem outras consultorias projetando números até menores. Nos Estados Unidos, você tem consultorias especulando que o Brasil pode produzir somente 20 milhões de toneladas na primeira safra, outros falam 19. Mas nós não encontramos esse número, essa queda tão drástica ainda. E você disse que a segunda safra está mantida em que patamar, Enio? Segunda safra de milho Brasil, 76,7 milhões de toneladas. E aquela área do Cealba, né, que é aquela terceira safra de milho, 1.600.000 toneladas. Muito bem. Mas também sujeita à revisão, nesse primeiro momento vocês não alteraram, porque é muito cedo ainda para especular em cima dela, certo? Vamos pensar junto, Alexandre, nós nem plantamos a segunda safra, nem plantamos. Aí eu vou projetar uma queda, um pouco de precipitação. Vai plantar um pouco fora da janela ideal de plantio. Isso é verdade. Mas se tiver chuva, né? Mas a gente não viu, a gente ainda não tem segurança nas projeções climáticas para fevereiro, março, abril e maio. Se eu plantar um pouco mais tarde e a gente tiver chuvas em março, abril e maio, isso não impacta tanto a safra. Por isso, agora, a gente focou só na primeira safra. Legal. Boa, meu caro Enio Fernandes, por enquanto, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos ficar de olho nesses números e principalmente no desenvolvimento da safra daqui para frente, praticamente safra plantada já no Brasil. Temos poucas áreas ainda esperando pelo plantio, mas, enfim, a gente já tem aí, portanto, uma expectativa melhor para a safra. Agora vai o clima nos dizer que tamanho é essa safra e, por isso, todo mundo de olho no que está acontecendo aqui no Brasil, não só no Brasil, na América do Sul. Alexandre, pode fazer uma pequena correção nesse comentário final seu? Claro. Uma ajuda? Nós vamos ter um replantio interessante aí, viu? Algumas regiões do Mato Grosso vão precisar ser replantadas. Alguma coisa em Goiás vai precisar ser replantado, no Rio Grande do Sul também. Depois dessa chuva, semana que vem nós vamos precisar replantar algumas áreas. Ou seja, a safra ainda tem muito para andar, então, Enio? Tem. Logicamente, nós não vamos replantar 10% da área brasileira, não é isso que eu estou falando. Mas nós estamos com 85% plantado, nós podemos replantar um número importante, principalmente nesses estados que eu citei, né? Se eu somo um pouco no Mato Grosso do Sul, um pouco no Mato Grosso, um pouco em Goiás, um volume um pouco maior no Rio Grande do Sul, você vai somando, nós temos um serviço ainda a ser feito, né? Muito bem. Enio Fernandes, obrigado, meu amigo, pela participação. Volte sempre. Um grande abraço, que Deus ilumine a todos. Tchau, tchau. Valeu. Tá aí, Enio Fernandes, Terra Agronegócios, conversando aqui com a gente, trazendo para a gente em primeira mão aí os números das projeções, né, da Terra Agronegócios para a próxima safra, reduzindo de 135 no caso da soja para 131 e de 26 para 22 milhões aí no caso do milho na safra de verão. Ainda não se mexeu na safra de inverno, na segunda safra de milho, em função de que essa safra ainda pode ter boas perspectivas com um clima que se justifique favorável para o desenvolvimento das lavouras. Vamos aos números de fechamento lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo, soja caindo bem hoje, janeiro, 11 dólares e 68 centes por bushel, 23 pontos mais 25 de queda. Março, 11 dólares e 69 centes por bushel, 23 mais 25 de queda. Julho, 11 dólares e 64 centes por bushel, 23 pontos de baixa. E o agosto, 11 dólares e 45 centes por bushel, 19 pontos e meio de queda. São os números da soja. Vamos aos números do milho.
Dezembro, 4 dólares e 19 centes por bushel, 5,75 de queda. Março, 4 dólares e 26 centes por bushel, 7,75 de queda. A mesma queda para maio, que fechou a 4,29. E julho também, encerrando aí a 4 dólares e 29 centes por bushel, uma queda de 7,5 pontos. E para finalizar, vamos ver o trigo. Trigo encerrando com quedas fortes também. Dezembro, 5 dólares e 80, perdendo 16 pontos mais 25. Março, 5,85, queda de 21 pontos. Maio, 5,88, queda de 20 pontos e meio. E o julho, 5 dólares e 88 centes por bushel também, uma queda de 18 pontos mais 25. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito sua atenção e a sua audiência.